a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos, que você possa nesse momento abrir seu coração para ouvir aí a palavra do Senhor, deixar Ele ministrar ao seu coração no dia de hoje o que Ele tem preparado para cada um de nós, amém? Que você possa nesse momento estar aí juntinho conosco, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa nesse momento convidá-los para juntos apreciarmos da palavra do Senhor. Hoje iremos tratar de um tema, Hebreus 13, finalizando aí esta carta escrita aos Hebreus, último capítulo 13, que tem como tema, como agradar a Deus, ok? Como agradar a Deus. E eu quero que você, junto comigo, aí mesmo na sua casa, que você possa estar acompanhando, que você possa estar compartilhando aí com seus amigos, em nome de Jesus, para que possamos juntos, então, adorar e aprender um pouco mais desse Deus que é lindo e poderoso. Aleluia. Primeiramente, eu quero fazer aqui uma oração, para que Deus possa nos dar a graça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos. Estamos aqui, Senhor, reunidos com o propósito de aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nesse momento venha nos dar condições, venha, Senhor, abrir nossa mente, nosso coração, que possamos estar, Senhor, sensível ao Teu Espírito nesse momento, para que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Sê conosco, sê o nosso professor nesse momento, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Vamos lá. Esse livro de Hebreus, muito rico em detalhes, principalmente aqui no que vamos estudar hoje, Hebreus 13, o escritor vem dando algumas orientações, de como agradar a Deus, vem dando aqui alguns conselhos, e ele começa assim, Hebreus 13, versículo 1: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Então o escritor já começa dando esta orientação: continuem, mantenham-se firmes no amor, continuem a amar uns aos outros como irmãos, sendo sincero. Então temos aqui a base para agradar a Deus, é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E eu quero, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu quero compartilhar com você, é que se houver amor em nós, um amor sincero, certamente poderemos ir mais longe e entender às vezes as outras pessoas. Primeira carta de João, capítulo 7, a partir do verso 7, 1 João 4, a partir do verso 7, nos diz assim, queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter a vida por meio dele. E o amor é isto, veja só, não fomos nós quem amamos a Deus, mas Ele nos amou e mandou o seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, se nos amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. Então veja bem, aqui o escritor começa, já dando a base, o alicerce, que continuemos então a amarmos uns aos outros como irmãos em Cristo. E o apóstolo João aqui na sua epístola, na sua primeira carta, ele vem complementando, solidificando que Deus é amor.
E importa que, se Deus é amor, que nós então vivamos esse amor. Como está escrito, né? Como Ele nos amou, assim como Ele nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Esse amor tem que ser recíproco, né? Não pode ser aquele amor egoísta, pensando só em você. Mas às vezes nós precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas, sentir o que ela sente, se colocar na mesma posição. Pois bem, Hebreus 13, versículo 2: não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Hebreus 13, 2, então ele vem dando o escritor vem dando esta orientação, né? Para que recebam bem, sejam receptivos. E olha só o que Paulo, na sua carta de Efésios 4, versículos 2 e 3 nos diz: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conversar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Então, nesse conselho do escritor, ele vem falando para ser receptivo, né? Para receber as pessoas, mas de uma maneira honrosa, receber as pessoas, né? Lhe dando atenção devida. E Paulo reforça, né? Que sejamos sempre aí humildes, né? Humildes, sempre prontos a ouvir, né? E tardio em falar, bem educados e pacientes. E o forte daqui, a chave, é suportando uns aos outros. Porque às vezes, dependendo do assunto, ou do seu dia, do seu momento, talvez você não esteja tão bem, está atravessando por alguns tipos de problema, mas isso não te dá o direito, ou abre uma porta para você querer maltratar as outras pessoas ou querer desfazer, né? Então, precisamos suportar uns aos outros. Somos diferentes, sim. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu gênio, né? Uns mais fortes, outros mais sensíveis. Então precisamos superar essas diferenças, né? De humor, diferenças de personalidade, suportando tudo isso em amor. Que amor é esse? O amor que Deus nos dá. Na sequência, Hebreus, capítulo 13, versículo 3. O escritor relata algo assim: lembre dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então veja bem, o amor, esse amor sincero, esse amor que vem de Deus, ele nos leva a se colocar no lugar dos outros. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Muitas vezes queremos, da nossa maneira, com o nosso entendimento, queremos trazer argumentos, né? Ou até mesmo trazendo algum tipo de crítica ou rejeição por atitude de algumas pessoas. Mas veja bem, isso termina quando nós nos colocamos no lugar dela. Porque para você entender melhor uma pessoa, a gente usa muito isso em conselhos. Se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar dela. O amor nos leva a se colocar no lugar das outras pessoas. E o apóstolo João, aí na sua primeira carta, né, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 16 em diante, ele diz assim, sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos,
O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, mas deve ser um amor verdadeiro que mostra, que se demonstra por meio de ações. Isso é se colocar no lugar das outras pessoas. Às vezes não basta somente palavras, e muitas vezes palavras vazias, mas de atitude, de coração, de interatividade sincera, não querendo nada em troca, nem muito menos querer se aparecer, mas sim espalhar o amor da parte de Deus para os nossos corações, para os corações das outras pessoas, do nosso coração para o coração das outras pessoas. Hebreus capítulo 13, versículo 4, nos diz assim: que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Veja bem, o respeito, ele é gerado pelo amor. Quando se há amor, e esse amor aqui não é amor conjugal, mas um amor que vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ele vem falando assim, que o casamento seja respeitado por todos, tanto pelo marido, quanto pela esposa, mas também pelas pessoas de fora. O homem deve tratar com todo respeito aquela mulher, aquela irmã que é casada. Uma mulher, ela tem que tratar com todo respeito aquele homem que é casado. Respeito por parte de todos, respeitando a instituição casamento, família. E olha só o que Romanos 12, 9 e 10 nos diz: que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Então, se o escritor de Hebreus, ele vem falando que o casamento seja respeitado por todos, Paulo, ele afirma que devemos nos esforçar para tratar uns aos outros, não com amor fingido, e não com intenções maliciosas, de desejo pelo o próximo, cobiçando a mulher alheia, o homem alheio, mas que seja com atitudes de respeito. Hebreus 13, capítulo 5, Hebreus 13, versículos 5 e versículo 6, nos diz assim: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos: o Senhor é quem nos ajuda, e eu não tenho medo. Que mal poderá alguém me fazer? Olha só que forte essa orientação desse escritor, do escritor aqui aos Hebreus, para não deixarem ser dominados pelo amor ao dinheiro. Ele vem falando do amor, mas de um amor verdadeiro, de um amor que vem da parte de Deus para conosco, um amor que Deus demonstrou por nós, e nós refletimos esse amor da parte de Deus. Mas esse amor, ele não pode ser firmado em materiais, mas sim em pessoas. Devemos amar o nosso próximo, devemos amar as pessoas do nosso convívio, devemos amar uns aos outros e todas as pessoas do nosso convívio e aquelas que a gente também não conhece, devemos tratar com o mesmo respeito e com o mesmo sentimento de amor que vem da parte de Deus. Porque da mesma forma como Deus ama você, também ama aquela outra pessoa, mesmo que você não conheça ela. Mas muitas vezes nós canalizamos o amor para o materialismo, para o dinheiro. E toda vez que você tira o amor que vem da parte de Deus,
que deveria ser espelhado, alcançado em pessoas, e a gente desfoca, em vez de amar pessoas, começa a amar bens materiais, comete um desvio de conduta, e o seu coração começa a ser enganoso, começa a ser cobiçado, um coração cheio de cobiça. Então veja bem, a orientação é bem clara: não deixem se dominar pelo amor ao dinheiro. Mas o segredo está na sequência: fiquem satisfeitos com o que vocês têm, seja grato a Deus, porque Ele ainda confirma, porque Deus é quem disse: eu não te deixarei e jamais te abandonarei. Então veja bem, se Deus não te abandona, se Deus não te deixa, é tudo que você precisa. Se Deus está ao seu lado, já é o suficiente para você viver uma vida de amor, uma vida digna. Não deixe os bens materiais subir ao seu coração, porque você se tornará uma pessoa egocêntrica. O dinheiro, ele está para nós o dominarmos, para nós dominarmos ele, e não ele nos dominarmos. E na maioria, principalmente nesse mundo globalizado, nesse mundo capitalista, você é o que você possui. Você é o que você possui. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você é o que Deus escolheu que você seja. Uma pessoa regada de amor. Uma pessoa que não age somente de palavras, mas de atitudes. Veja bem, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Ei, veja só, em Hebreus 13, 5 e 6, vem falando que Deus não nos abandonaria. E João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, vem falando que aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Então o elo da sua ligação com Deus é o amor. E o elo para você viver de um modo digno e ser sustentado aqui, ser amparado por Deus, é através desse elo do amor. Mas esse amor não, como já disse, não por um amor voltado, direcionado para os bens materiais, pela conquista de bens materiais. Não, longe disso, mas um amor voltado para Deus e para as pessoas. Continuando, Hebreus 13, 7 a 9, o escritor nos dá alguns princípios. E olha só que interessante: lembrem de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixe levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras de alimentos, pois os que obedecem às regras não têm sido ajudados por elas. Veja bem, siga o exemplo de conduta moral e de fé daqueles que trilharam o caminho do amor verdadeiro. Siga o exemplo. Aqui ele vem falando, lembre-se dos primeiros líderes, desses que ganharam você para Cristo, ou então se referindo a Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé, que ali incentivando as pessoas, os seus leitores, no caso aqui dessa carta aos Hebreus, para
ter a mesma atitude, o mesmo comportamento, de ouvir, obedecer, de colocar em prática, de não duvidar das promessas de Deus, de não duvidar do amor de Deus. Mas dessas pessoas, desses líderes, né, que com a sua conduta moral e com a sua conduta de fé, eles trilharam por um caminho de um amor verdadeiro, um amor espelhado no amor de Deus para conosco. Que seja esses os seus exemplos de fé. Assim como Paulo, em uma de suas cartas, ele vem dizendo assim: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faça do mesmo jeito que eu tenho feito, para que então você possa alcançar o caminho do amor. Em quem você tem baseado a sua fé? Em qual tipo de líder? Veja bem, segunda epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 em diante, vem falando assim: e agora, querida senhora, essa senhora aqui está se referindo à igreja e os seus membros, né? Eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhes dou um mandamento novo, mas o mesmo que tenho dito desde o começo. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus não veio como ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmo, para que não percam o trabalho que já fizeram, mas que recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então aqui ele vem fazendo aí, completando, né, uma alusão, né, ligada com Hebreus, né, que está falando aqui para se lembrar dos líderes espirituais, daquele que te motiva, que te impulsiona, né, a querer mais, a viver mais, a buscar mais Deus, a viver melhor o amor, aproveitar melhor o seu tempo, fazendo as coisas agradáveis para o reino de Deus. Mas aqui também ele vem falando para que sejamos espiritualmente fortes, né? Espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, e não por obediências a algum tipo de regra imposta pelo homem, que vai além do que aquilo de que Cristo propôs a nós, que vai além da proposta de Cristo, mas que vivamos em amor para o desenvolvimento do reino. Na sequência, Hebreus 13, versículo 15 e 16. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então que o que venha sair dos seus lábios seja sempre um louvor a Deus, um sacrifício que apresentamos a Ele, né, como uma oferta de amor, de atitude, porque quando você ajuda uns aos outros, você se coloca à disposição para ajudar o seu próximo, você está fazendo um sacrifício que agrada a Deus. E em 1 Tessalonicenses 3,12 nos diz assim, confirmando esse conselho:
Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que você tem um pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Então, aqui em Tessalonicenses, Paulo, quem escreveu, ele vem falando, que vocês possam viver o amor na mesma intensidade como nós temos por vocês. Que esse amor venha a ser sem medida, sempre à disposição, para ter uma mão amiga, um ombro amigo, para levantar o que está caído, para ajudar aquele que está ainda se esmorecendo na fé, para ajudar aquele que necessita de uma ajuda, para ajudar aquele que estão passando por necessidades. Hebreus 13:17. Obedeçam os seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Aqui eu aprendo um princípio. A obediência, conduzida pelo amor, gera satisfação. Quando você faz as coisas dentro do reino de Deus, não pensando em troca, não pensando em recompensa ou da parte de homens ou da parte de Deus, mas simplesmente movido pelo amor fraternal, essa obediência conduzida pelo amor, ela vai gerar uma satisfação dentro de si, vai gerar uma satisfação no seu interior. Por outro lado, a obediência conduzida pela obrigação, ela gera um peso. Então, o que tem movido você a tomar as atitudes dentro do reino de Deus? É o amor que gera uma satisfação em você? Ou tudo que você faz é como se fosse um peso? Está pesando, está te atrapalhando? Se porventura, no seu pensamento, você perceber que isso está gerando como se fosse um peso em você, é sinal que você está fazendo as coisas não por amor, mas por obrigação. Então grave isso no seu coração, que a sua obediência seja conduzida pelo amor de Deus, pelo amor pelo reino de Deus, e jamais queira ser obediente por obrigação, porque isso se tornará um peso na sua vida. E olha, Colossenses 3:14 nos fala assim: e, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Acima de tudo, tenham o amor, pois o amor se une perfeitamente todas as coisas. Então, o amor é o elo de ligação entre todas as coisas no reino de Deus. E quando esse amor faltar, se tornará um peso na sua vida, e você fará as coisas por obrigação. Muito bem. E aqui no final da epístola, já partindo para o final da epístola, ele dá algumas saudações. Existem alguns debates de quem é o escritor de Hebreus, da carta de Hebreus. E aqui nessa saudação, ela pende como se fosse Paulo o escritor, apesar de Paulo não citar o seu nome, mas na sua saudação ele vem falando assim: meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Quero que vocês saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia, e se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for com eles. Timóteo era discípulo de Paulo, e ele continua aqui, saudações a todos os líderes da igreja daí, e de todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Há uma grande hipótese, interpretação, que Paulo, quando escreveu, estava lá em Roma, quando estava preso. Então, há
um grande peso, né? E, assim, pelas características da carta, indica que Paulo é quem é o escritor de Hebreus. Mas é considerado como um autor desconhecido porque Paulo não assinou, né? Não escreveu o seu nome. Mas tem todo o indício que seja ele o próprio escritor, ok? E por fim ele termina: que a graça de Deus seja com todos vocês. Então veja bem, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Você não precisa de mais nada a não ser da graça de Deus. Paulo, em um outro momento, ele vem falando assim: olha, quando eu sobressaí quando tive fome, eu me dei bem quando estive frio, quando eu não tinha recursos nenhum, né? Ali eu permaneci firme. Mas quando eu estava na abundância, também, né? Me comportei como se nada tivesse. Por quê? Porque a graça de Deus me basta. Porque a graça de Deus me basta. Quando nós entendemos isso, o nosso coração fica mais leve e não precisaremos nós correr atrás das coisas, dentre elas as coisas materiais. Mas quando nos colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e desfrutar desse amor que vem da parte de Deus, as demais coisas, elas correrão atrás de nós, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então veja bem, muitas vezes, principalmente agora, aqui nesse período de inverno, né, o pessoal fica todo preocupado, porque cai o serviço, né, e certamente, trabalhando pouco, vai ter pouca entrada, e as pessoas muitas vezes ficam tão preocupadas, né? Ou então pelo que está acontecendo no mundo afora, pandemia, as coisas tudo, né? Aí um caos fechado, né? Muitas pessoas no mundo afora não estão conseguindo ter uma entrada financeira mensal. Por quê? Por causa da dificuldade. E o que acontece? Se Deus aqui, Ele vem falando que eu nunca os deixei e jamais os abandonarei, por que então muitas vezes o nosso coração fica pesado, ansioso ou até mesmo inseguro com o dia de amanhã? Lembrando que Jesus, ainda em uma de suas palavras, Ele disse assim: olha, vejam o lírio dos campos, como são lindos, como essas flores são belas, elas não trabalham, mas Deus cuida com cada um delas. Deus cuida de todas elas. E Ele dá outro exemplo: olha para os pássaros, que fazem os seus ninhos nas árvores, mas vem um vento e já derruba e tudo mais, né? Que não trabalham, mas o Senhor cuida de todas elas. Agora, será que nós não somos mais especiais do que as ervas do campo, né? Do que as flores, do que os próprios passarinhos, né? Dos animais? Será que Deus, que cuida de todos eles e mantém na sua supervisão, sobre o seu comando, sustentando todas essas coisas, será que Ele não cuidará? Será que Ele não zelará? Será que Ele não nos dará o suficiente para vivermos nesse mundo? Será que não? Porque muitas vezes então nosso coração fica pesado, fica inseguro e até mesmo esmorecemos a nossa fé. Ei, precisamos ter em mente que o Senhor é conosco e Ele tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos sustentado. Por isso permaneçam firmes, não esmoreçam a sua fé, seja levado pelo amor de Deus, seja guiado pelo amor de Deus, espalhe o amor, a alegria para com as pessoas, compartilhe desse amor, viva intensamente esse amor de Deus, assim como Cristo viveu intensamente esse amor na cruz do Calvário, se entregando, se doando por ti. Que assim seja a sua conduta também, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra foi ministrada, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar, cada família, que Teu Espírito Santo possa alcançar cada vida, Senhor, que estão acompanhando, que ainda hão de ouvir essa palavra, em nome de Jesus, que os corações dessas pessoas possam transbordar com o Seu amor, que o coração dessas pessoas possam ser cheios, Senhor, da Tua presença, cheios, Senhor, que eles possam experimentar desse amor, dessa graça, Senhor, que nos
que nos leva a viver a profundidade, no qual nós venhamos a descobrir, envolvido nesse amor, nessa graça, qual é a largura, o tamanho, a profundidade do seu amor para conosco. Confirma em nosso coração, Espírito Santo, que não estamos sozinhos nessa luta, não estamos sozinhos mediante ao caos, mas que tua presença estará conosco todo instante, que o Senhor possa confirmar e queimar o coração dessas pessoas, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.